E como que a odontologia vai interromper esse ciclo? Simplesmente colocando uma placa oclusal? Uma plaquinha? Não. Pode resolver? Pode. Temporariamente, sim. Mas definitivamente eu não garantiria. Olá, colega, seja bem-vindo ao DTM em Foco, o programa que ajuda você, dentista, a ter mais segurança para tratar as disfunções da ATM. Meu nome é Victor Ferzelli, sou especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. E no programa de hoje o tema é o ciclo vicioso da DTM que o dentista não consegue enxergar. É um tema muito importante, é um tema muito interessante que existe a necessidade de estar esperto em relação a tudo isso que eu vou dizer a partir de agora para esse programa. Só lembrando que esse programa é um programa semanal, onde eu estou reunindo aqui perguntas que são me formuladas nas minhas redes sociais, através de directs, mensagens, YouTube, etc. E eu reuni todas essas perguntas nesses programas. Vou começar falando desse ciclo vicioso da DTM, começando da seguinte forma. Pode uma restauração alta levar a uma disfunção da ATM? A resposta é sim. Por quê? Jeffrey Okeson, no livro dele sobre disfunções da ATM, ele fala do chamado microtraumas. Quando o paciente recebe uma restauração e essa restauração ficou alta por algum motivo, vamos imaginar que o paciente foi anestesiado, fez-se nele uma restauração e na hora de ajustar ele totalmente perdido pelo fato de estar anestesiado, não lhe deu uma segurança para fazer o ajuste oclusal. E daí no outro dia, esse dente estava alto. Ele percebeu que estava mais alto do que os demais. Mas ele não tem tempo, ou então você não tem tempo horário na tua agenda, ele viajou, etc. E ele passou a observar que aquele dente que estava mais alto estava incomodando o próprio ciclo mastigatório dele. De tal forma, ele começar a perceber que essa restauração já começava a ficar presente em todo o momento enquanto ele estava acordado. Num determinado momento, sem contar a característica sintomatológica de uma odontalgia, uma dor no dente propriamente dito, estou imaginando que para ele não morder naquele dente, ele vai querer morder do outro lado. E vai começar a escolher um dos lados para mastigar, para fugir daquela restauração alta que você fez. Ele já muda o ciclo mastigatório. Ele passa a mastigar ou passa a utilizar um lado mais do que outro. Sem contar que existe por parte dele, inconscientemente, uma tentativa de amassar aquela restauração para ela sair da grande interferência que ele está causando no momento. Então nós começamos a ver uma hiperatividade muscular que pode decorrer de uma simples restauração alta. Essa situação, ela torna-se intermitente no paciente, de tal forma a incomodar o paciente pelo fato de saber que todas as vezes que ele for falar, aquele dente vai incomodar. Na hora que ele for mastigar, aquele dente vai incomodar. Ou vai ser o primeiro a tocar, mesmo que ele não esteja desencadeando qualquer tipo de dor. Mas isso já leva o paciente a uma condição de
começar a ficar estressado porque tem uma restauração mais alta. Que, como eu disse, Jeffrey Ockerson chama isso de microtrauma. Muito bem. Em que momento a tensão emocional pode levar a um comprometimento, por exemplo, postural? Normalmente, o paciente que ele está já numa condição emocional alterada, seja por conta desse microtrauma, seja por conta da sua própria tensão, da sua vida que não está dentro daquele trilho que ele gostaria que essa máquina funcionasse. O paciente já está tendo algum tipo de irritação ou talvez ele esteja já passando por um grau de ansiedade. Somado agora com essa restauração, ele passa a desenvolver um bruxismo em vigília, que até um tempo atrás falava-se muito em apertamento dental. Ou apertamento dental, como queiram, para que as pessoas que estão começando a ter esse contato possam também se orientar. Quando o paciente passa a ter uma tensão por conta de uma restauração mais alta, somado a um fator emocional que agora já está presente, seja ele por conta dessa restauração, seja por conta de uma situação emocional que ele está vivendo, ao fazer o apertamento dental, ele tende a fazer uma pequena anteriorização de cabeça com rotação posterior de crânio. Vamos observar uma situação. Aqui eu tenho crânio. Normalmente, quando o paciente faz um apertamento dental ou um bruxismo em vigília, ele tende a fazer uma anteriorização com rotação posterior de crânio. Ao fazer esta condição de anteriorização com rotação posterior de crânio, nós vamos encontrar exatamente essa situação. Nós temos a base do crânio e logo abaixo temos C1, que é chamado de Atlas. C1 é chamado de Atlas porque na mitologia grega ele sustenta o mundo e a cabeça é pesada. Ela não pode fazer muita pressão ou ela não pode fazer pressão em C1. E quando o paciente faz uma anteriorização de cabeça com rotação posterior de crânio, a base do crânio começa a fazer pressão em C1 de tal forma com que C1 rotacione para a esquerda ou para a direita. E rotacionando para a esquerda ou para a direita, o paciente inclusive começa a fazer esses tipos de movimento, como se quisesse reposicionar aquela vértebra que está virada. Daí a possibilidade de um ponto gatilho começar aqui e o paciente dizer: eu tenho uma dor na nuca, uma dor no pescoço, uma dor nos ombros, uma dor nos braços e às vezes se estende até a mão. Então essas situações, muitas das vezes, elas são desencadeadas pelo próprio paciente quando ele aperta os dentes e faz esse tipo de movimento. Daí você poderia me perguntar, em que situação que esse paciente faz esse tipo de problema? Quando ele está tenso, no trânsito, ele dirige assim ou assim. Num computador ele tecla assim ou assim, apertando os dentes. No celular, ele vê assim ou assim. Então observe que essas situações emocionais já começam a ficar presentes de tal forma a mudar inclusive a condição postural desse paciente. E nós termos, por conta disso, uma situação que desce, ou seja, o paciente tinha uma restauração alta ou não, já estou tirando a restauração alta, mas ele, por um problema emocional, ele começou a somatizar um problema.
E o que é somatizar? Jogar para o soma, que em latim significa corpo, aquela condição do emocional. E ele joga para dentro do seu próprio corpo. Como, às vezes, pode ter uma gastrite. Às vezes pode ter o que? Uma urticária. Ou qualquer outra coisa. Mas na nossa área, como ele pode somatizar? Tocando os dentes, apertando os dentes, fazendo um bruxismo em vigília, acordado. E quem aperta durante o dia provavelmente vai fazer um bruxismo noturno. Não o de esfregar os dentes, necessariamente, o excêntrico, mas o cêntrico, apertando os dentes também à noite. Me desculpe alguns colegas que, pelo fato de eu falar muito no apertamento, sabedor que existe o bruxismo em vigília, mas para muitos poderem entender, inicialmente, que o apertamento dental, que é aquele hábito do paciente descarregar na boca, pode fazer com que ele mude a posição da cabeça, faça uma pressão na primeira vértebra, um ponto gatilho e isso desencadear em dores posturais, que na maioria das vezes pode se chamar de fator postural descendente da DTM. Por quê? Porque necessariamente a condição do apertamento levou a uma hiperatividade muscular, mudou a posição da cabeça e a dor desceu. Então, o fator postural descendente. Então, observem que nós já temos aí uma situação postural causada por um hábito parafuncional, e nesse hábito parafuncional, dentre eles o apertamento dental, pode se somar a outros fatores. Roer unha. Ou então mascar chicletes. Ou ficar pegando canudo ou tampa de caneta e ficar mordendo, como se quisesse descarregar aquele seu emocional. Aí ele começa por conta dessa condição do emocional dele um dia ter sentido uma dor e que aquela de uma condição de uma restauração alta, a restauração alta foi já ajustada. Mas ele criou um hábito. Esse hábito levou a uma hiperatividade muscular. E indo a uma hiperatividade muscular, aquela dor começou a aumentar ainda mais. Por quê? Porque a hiperatividade muscular irritou o paciente ainda mais. E ele ficando mais irritado, aperta ainda mais. E sobrecarrega todo o sistema neuromuscular, além de poder fazer deformações em estruturas articulares. No próprio disco articular, pelo fato dele toda a vida, ou na maioria das vezes, apertar os dentes, sobrecarregar o sistema. E na realidade nós vamos ver o seguinte: o paciente sente dor, fica estressado, aperta mais, apertando mais sente mais dor, sentindo mais dor ele aperta mais e assim ele não sai desse ciclo vicioso. E ele não saindo desse ciclo vicioso, nós, dentistas, entramos para quebrar esse ciclo vicioso. Como? Com orientações, com o aparelhamento que a gente pode ter. E como que a odontologia vai interromper esse ciclo? Simplesmente colocando uma placa oclusal? Uma plaquinha? Não. Pode resolver? Pode. Temporariamente? Sim.
mas definitivamente eu não garantiria. Agora, que o mais importante é o dentista estar devidamente consciente de que não só é um fator. Porque agora, antes ele sentia só um cansaço muscular. Aí esse cansaço muscular passou a ter uma cefaleia do tipo tensional. Aí essa dor passou a descer, porque ele mudou a posição da cabeça. Aí uma cartilagem se deformou. E a cabeça da mandíbula, que está perto do ouvido, vai fazer com que essa cartilagem que caiu e a cabeça da mandíbula veio para trás, esse paciente passe a ter o quê? Sintomatologia dolorosa, que ele vai dizer o quê? Dor na região do ouvido. Então, essa dor de ouvido agora, ele vai no otorrino, ele examina, o otorrino examina e fala, você não tem nada. Então, observe que o paciente agora ele está dentro de um ciclo mastigatório que ele não consegue sair. E isso vão levando anos, meses, anos, e o paciente vai procurando diversas especialidades médicas e não vai encontrando resultado. E é óbvio que nós, na odontologia, temos que ter essa capacidade de não só, e eu digo isso inclusive para todas as especialidades que tratam as disfunções da ATM. Entenda-se fisioterapia, entenda-se fonoaudiologia, onde a gente está pura e simplesmente cuidando do efeito. E será que você está tratando da causa? Então, desculpando a expressão, o buraco é mais embaixo. Ou seja, o paciente vai continuar fazendo sempre fisioterapia para sair da dor. Sempre a fono para querer ajudar. Sempre uma plaquinha. Mas o mais importante, acima de tudo, é que nós temos que entender que esse ciclo já foi criado e que não só uma plaquinha pode resolver tudo isso. Esse círculo vicioso que a gente está vendo, adianta quebrar, por exemplo, com um ajuste oclusal? Não vai adiantar. Adianta eu colocar um aparelho ortodôntico para esse paciente, para tratar a disfunção? Não vai adiantar. Ah, mas eu fiz um ajuste e não fiz os movimentos de lateralidade e tudo mais. Não vai adiantar. Então, nós temos que preocupar agora, a partir de agora, com o paciente como um todo, onde ele tem emoções, onde ele tem dentes, ele tem ligamentos, músculos. É isso que nós vamos ter que cuidar. De um paciente que não adianta administrar medicamentos sem saber exatamente a causa. Mesmo porque muitos pacientes chegam aqui com a condição emocional altamente alterada e só de conversar com o paciente, logo num primeiro momento, porque quando chega um paciente que vem para tratar uma disfunção, ele não vai para minha cadeira odontológica. Ele vem para cá, para consulta, para eu entender até onde o sistema emocional vai me atrapalhar ou não o tratamento desse paciente. E em muitos dos casos, quando eu começo a perguntar, olha, você está passando por algum problema emocional e o paciente já começa a chorar, eu falo, opa, peraí. Eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta. Você vai ter que procurar alguém da área da psicologia ou da área da emoção. Psicoterapeuta
psicólogo para eu poder depois entrar no teu caso. Eu posso até dar algumas dicas, mas não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta para resolver o problema emocional desse paciente. Então entenda que nós, cirurgiões dentistas, podemos, pura e simplesmente, num pequeno bate-papo com o nosso paciente, descobrir se ele tem mesmo verdadeiramente uma disfunção da ATM e se essa disfunção da ATM tem que ser tratada primeiramente e depois você fazer aquilo que você pretende. Vou abrir um parênteses. Eu trato também ronco e apneia. E muitos pacientes chegam aqui para tratar ronco e apneia com aparelhos de avanço mandibular. E sabem qual é a primeira coisa que eu faço ao conversar com esse paciente? É perguntar se ele tem dores de cabeça, cansaço muscular, dor na região do ouvido. Porque se eu desmerecer tudo isto agora, quando eu colocar um aparelho de avanço mandibular num paciente, ele vai vir urrando de dor. Ah, mas então o que você faz, professor? Eu primeiro trato a disfunção. Primeiro ofereço para ele um tratamento da disfunção, sim. Para depois oferecer um tratamento de ronco e apneia. Apesar que em raros casos, mas acontece, o paciente fala, olha, no tratamento da disfunção eu parei de roncar. Ótimo. Ah, mas você não vai ter então o segundo tratamento para oferecer? Tudo bem. Ele veio para procurar um tratamento. Eu ofereci um tratamento e ele resolveu? Ótimo. Se ainda persiste, eu ofereço o segundo tratamento. Só que agora com muito mais segurança, sabendo que ele está orientado para não ter recidiva desse problema. Então entendam, ou entenda, colega, que é uma situação que basta você pensar. Basta você se dedicar a entender toda a sistemática e essas informações começam a descer mais tranquilamente para você poder oferecer isso aos seus pacientes. Porque hoje, dada a essa concorrência, os pacientes hoje estão querendo qualidade de atendimento. Quando eu digo qualidade de atendimento, não é a restauração mais bonita, a restauração mais resistente. São pacientes que chegam e que querem ser acolhidos num lugar onde, para ele, muitos deles sabem que é um lugar de sofrimento. Porque até então, cadeira odontológica, odontologia, dentista, em muitos pacientes gera uma sudorese só de pensar em sentar na cadeira, porque provavelmente passaram por algum trauma. Então cabe a nós, numa situação como essa, abrirmos os braços e acolhê-lo para tratar a sua disfunção. E ele vai dar, em troca, para você, outros tratamentos. Nesse programa de hoje, nós falamos sobre o círculo vicioso que da DTM, que o dentista não consegue enxergar. E que eu tenho certeza que agora você já consegue enxergar. Porque se nós não pararmos para olhar exatamente toda essa situação, você vai estar sempre mergulhado em agulhamento, em fisioterapia, em plaquinhas, em laser, em miotens,
onde você está só cuidando da causa, mas não está cuidando, aliás, do efeito, mas não está cuidando da causa. O meu muito obrigado e até o nosso próximo programa.